Então vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Professor Valdizar, já há bastante tempo dando aulas de matemática e raciocínio lógico nos principais cursinhos de Brasília. E hoje aqui a gente está na live junina do Reginaldo Veras. E o tema abordado de hoje será o tema de probabilidade, que esse tema é um tema comum, tanto a parte da Polícia Civil, quanto também a parte do Enem. Esse tema a gente vai trabalhar hoje aqui da seguinte forma: eu vou fazer primeiramente algumas explanações ali teóricas sobre o assunto e depois a gente vai para a parte principal, que é a resolução do exercício. A gente tem cerca aí de 35 minutos para trabalhar com o tema. Só uma dica aí para o pessoal da Polícia Civil: esse é um tema que estará na sua prova com certeza absoluta, que ele não cai, ele despenca, pois essa parte de probabilidade, ela envolve tanto na parte básica do edital, quanto também na parte específica. Então vamos ao tema da aula de hoje. Começando então aí com a parte de probabilidade. Probabilidade, senhores, é a chance de algo acontecer. E definindo o que seria a probabilidade de um evento acontecer. A probabilidade de um evento acontecer nada mais é do que uma razão, uma divisão entre dois números, onde na parte de cima a gente tem os chamados casos favoráveis, e na parte aqui de baixo a gente tem os casos possíveis. Então, no numerador da razão, os casos favoráveis, aquilo que a gente quer que ocorra dentro de um evento, e embaixo os casos possíveis. Só a título de exemplo de aplicação, suponha uma sala onde eu tenha, vamos supor, 8 homens e 12 mulheres. Aplicando essa ideia, qual que seria a probabilidade de ser retirado um homem? Note que aqui no total a gente tem 20 pessoas. Se a gente quer medir a chance deste evento acontecer, note que a probabilidade de um evento, de um fato, a chance desse evento acontecer é de 8 chances em 20. Essa seria a chance de um homem ser retirado. E a probabilidade de uma mulher ser retirada, comparando os casos favoráveis, ou seja, aquilo que a gente quer pelo aquilo que a gente tem, o número de mulheres aí são 12 mulheres, num total de 20 pessoas, ou seja, casos favoráveis por casos possíveis. Bom, esta razão de probabilidade, ela além de ser representada em fração, ela pode ser também representada em decimal. Se você dividir aí 8 para 20, você vai achar 0,4, que é o mesmo que 40%. E se você dividir 12 para 20, você acha 0,6, que é o mesmo que 60%. Vamos lá? Outras observações aqui iniciais. A probabilidade de um evento, que é os números de casos favoráveis por possíveis, ela tem uma regra principal, que é o intervalo. Ela sempre estará entre 0 e 1. Ou seja, a menor probabilidade que você pode encontrar é 0, quando o evento é chamado evento impossível, e a maior probabilidade que você pode encontrar é a probabilidade igual a 1, quando já é um evento certo. 1 parece pouco, né? Mas é um inteiro, é 100%. Então essa é a chance máxima de algo acontecer. Bom, outra observação rapidinho seria a probabilidade complementar. A probabilidade complementar é a probabilidade de um evento somado com a probabilidade do seu complemento, sempre tem que dar 1. O que significa isso? Escrevendo assim algebricamente parece difícil, mas é algo que a gente usa até intuitivamente. Quer ver? Vamos a um exemplo. Se eu chego e questiono que a chance de um atirador acertar um alvo é de 80%, qual que seria a chance dele errar? Bom, a chance dele errar é de 20%. É justamente a aplicação dessa regrinha. A probabilidade da chance de algo acontecer, mais a probabilidade da chance de algo não ocorrer, essa barrinha aqui indica a chamada probabilidade complementar, é sempre dado igual a 1, que 1, novamente, equivale a 100%. Tal qual exemplifiquei. Se a chance de acerto é 80%, a chance de erro passa a ser 20%. Eles se complementam de tal forma a gerar 100% desse valor. Ok? Tem outras observações que eu vou falando no decorrer dos exercícios. Agora na sua tela vai aparecer aí uma sequência de 5 exercícios que a gente vai resolvendo gradativamente, vão dos mais fáceis para os mais difíceis, para a gente aplicar esse conhecimento. Ok? Joga na tela o exercício para eles aí. Ok? Então, deixe
Só ir apagando aqui para a gente fazer uma resolução de exercícios. Bom, por enquanto que o exercício não é projetado, eu já posso ir dando algumas observações aqui complementares. Então a gente já falou de algumas regrinhas aqui da probabilidade, vou citar mais duas aqui rapidamente, que seriam regras interessantes, iria citar durante o exercício, mas a gente já antecipa um pouquinho. Então vamos fazer o seguinte, pode projetar o exercício aí para mim? A observação que a gente tem nesse exercício é que ele me dá a probabilidade, então questão de número 1, a probabilidade de sucesso dessa cirurgia. A probabilidade do sucesso dessa cirurgia corresponde aí a 99%. E ele quer justamente a chamada probabilidade complementar, a probabilidade do insucesso dessa cirurgia. Então, qual seria o complemento disso? Via notação matemática, a gente tem uma barrinha aqui em cima para indicar isso. Então, a probabilidade do insucesso é 1%. Aí o candidato, o aluno se deixa levar pela emoção e vai lá e marca 1. Só que tem um detalhe, a probabilidade, a resposta a 1%, ela pode ser apresentada de três formas. Ela pode ser 1%, 1 sobre 100, que é a representação fracionária, ou ela também pode ser 1 dividido para 100, que é 0,01. Então, senhores, notem que aparece 1 na alternativa C, mas essa 1 que aparece não está em porcentagem, não é 1%. Então, ali equivale a uma unidade. E a resposta correta, se você notar, é a alternativa de letra E, onde indica 0,01%. Confere? Então, a questão de número 1 tranquila, envolvendo a chamada probabilidade complementar. Vamos à questão de número 2. Passa para 2 para mim, por favor. Bom, meus queridos, vamos lá. Na questão de número 2, a gente vai fazer já agora a aplicaçãozinha de cálculo, que seria envolvendo o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis, que é justamente o que a gente quer no problema pelo que a gente tem. Essa é a aplicação mais importante de probabilidade. Vou ler o exercício para os senhores. Diz assim, ó, uma pesquisa sobre o mercado de trabalho foi realizada com 600 pessoas. Desse total, 402 eram trabalhadores formais, 126 eram trabalhadores informais e os demais estavam desempregados. Então vem a pergunta, escolhendo-se ao acaso um dos participantes dessa pesquisa, ele quer saber a probabilidade dele estar desempregado. Então vamos lá? Vamos anotar os dados aqui no quadro. Passa no quadro aqui para mim. Então olha só, o total de pessoas envolvidas é um total de 600 pessoas. Dessas pessoas, notem que os trabalhadores formais equivalem a 402, tem os trabalhadores informais que equivalem a 126 e ele quer saber justamente a probabilidade daquilo que está faltando, que é a probabilidade dos desempregados. Então vamos aos cálculos. Aqui é bem simples, a gente pode usar vários artifícios como probabilidade complementar, mas vamos ao cálculo direto. Primeiro que eu não tenho a quantidade de desempregados. Simplesmente somando esses dois valores, 402 com 126, que nos dá um total de 528. Esses 528 é a junção, é a união dos trabalhadores formais com os informais. Isso para 600 está faltando para a gente aqui, de 528 para 600, está faltando um total de 72. 72 é o complemento, são os funcionários que estariam desempregados. Agora vamos medir a chance disso. Vamos medir a probabilidade desse evento, a probabilidade dos desempregados.
como é que a gente vai medir isso? Bom, toda vez que você for medir probabilidade, mesmo que você esqueça da fórmula, da ideia, favoráveis por possíveis, lembre que aquilo que você quer calcular, que é o 72, em relação ao total, que é 600. Então, com isso, a gente tem a razão de probabilidade. Repetindo, o que eu quero, que são 72, pelo que eu tenho 600. Bom, se você notou na hora das alternativas, as respostas estão em porcentagem. Então, a gente tem que passar essa fração para porcentagem. O que eu aconselho, quando passar para porcentagem, principalmente a galera que está sem calculadora na hora de um concurso, na hora do Enem, é multiplicar por 100. Se você multiplica a razão por 100, você favorece a simplificação e você tem simplesmente uma divisão exata aqui agora. 72 vezes 1 dividido por 6, que é o mesmo que 72 por 6, que equivale aí, senhores, a 12%. Então, de olho no gabarito, se você olhar as alternativas para essa questão, o gabarito aí é letra E, ok? Vamos à questão de número 3. Então, vou apagar aqui rapidinho para a gente já ir para a próxima observação. Então, beleza. Questão de número 3, vai acompanhando aí. A questão de número 3 é justamente a banca que vai fazer a prova da Polícia Civil. É uma questão do CESP. Uma questão interessantíssima. É um texto um pouco maior. Vou ler aqui para os senhores, mas a gente vai anotando os dados aqui para rapidamente a gente chegar a uma conclusão para esse exercício. Lembrando que as questões são graduais. Eu estou aumentando o nível dos exercícios. Então, nessa questão de número 3, diz o seguinte: para se ter uma ideia do perfil dos candidatos ao cargo de técnico judiciário, 300 estudantes que iriam prestar o concurso foram selecionados ao acaso, e entre eles, sendo que entre esses 130 eram homens. Deixa eu só anotar aqui para eu não me perder na resolução. Do total de 300, a questão me informa que 130 eram homens do sexo masculino. Então a gente já pode deduzir que se de 300, 130 eram homens, o complemento aí, o que me resta, seria um total de 170 para as mulheres. Continuando a leitura, com o resultado da pesquisa, descobriu-se que 70 desses homens e 50 das mulheres entrevistadas estavam cursando o nível superior. Opa, então vamos lá. Desses homens, os homens com nível superior eram 70, e entre essas mulheres, as mulheres com nível superior eram um total de 50. Bom, se uma dessas 300 fichas for selecionada ao acaso, note que se uma é a chamada probabilidade de um evento. Poderia ter selecionado 2, 3? Sim. Só que aí adentraria no que a gente chama de eventos sucessivos. Seria mais de um evento. Vou resolver uma questãozinha dessa daqui a pouco para os senhores. Por enquanto é só um evento que está acontecendo. Eu estou retirando um elemento de um grupo. Exemplos: retirar uma bola de uma urna, retirar uma pessoa de um grupo, lançar um dado, lançar uma moeda. Esses são exemplos de probabilidade de um evento. Então, se uma dessas 300 fichas for selecionada ao acaso, queremos saber a probabilidade que ela seja uma mulher que no momento da entrevista não estava cursando o nível superior. Então vamos lá. Aqui eu tenho a quantidade de mulheres, só que o que eu quero é o complemento dessa informação. Eu quero as mulheres que não, vamos colocar um símbolozinho de negação lógico, que não estão cursando o nível superior. Quantas mulheres não têm nível superior? Resposta simples. De um total de 170, 50 têm um nível superior. Quantas mulheres não teriam nível superior? Qual o complemento dessa informação? De 50 para 170, temos um total de 120. E a questão, ela quer justamente a probabilidade deste evento aqui. A probabilidade de ser uma mulher que no momento da entrevista não estava cursando o nível superior. Bom, muito fácil. Lembrando que probabilidade são casos favoráveis pelos casos possíveis. Quais são os casos favoráveis? Aquilo que a gente quer que ocorra, o 120. Quais são os casos possíveis? O total de casos, que é um total de 300. Ao olhar as alternativas, notamos que as alternativas estão em número decimal. Vou usar o mesmo recurso da questão anterior. Eu vou multiplicar por 100, que ao multiplicar a razão de probabilidade por 100, você joga esse valor para a porcentagem. E ter na porcentagem o número decimal é muito fácil deduzir. Então, cortando aqui os dois zeros, a gente vai ter uma continha aqui que seria 120 dividido para 3. Tá fácil. 120 dividido para 3 equivale aí a 40%.
Como ele quer em decimal, 40% equivale ao mesmo que 0,4 ou 0,40. Olhando lá para as opções, esse gabarito corresponde aí à nossa letra A. Confere? Então, mais uma questãozinha feita. Vamos aumentando o nível aqui. Questão de número 4 agora. Pode passar? A questão de número 4 já está aparecendo na tela aí para os senhores. É uma questão que caiu para o concurso da Polícia Federal. Quem está de olho aí no concurso da Polícia Civil, preste bastante atenção na resolução desse exercício. Além também que quem vai fazer o Enem, esse tipo de questão também é bastante comum. Ela é uma questão de probabilidade que envolve o que a gente chama de teoria de conjuntos. Então, vou fazer a leitura rapidamente aqui do exercício. Diz assim, ó, a partir de uma amostra de 1.200 candidatos ao cargo de determinado concurso, verificou-se que 600 deles se inscreveram para o cargo A, 400 se inscreveram para o cargo B e 400 para cargos distintos de A e B. Alguns se inscreveram para os cargos de A, também se inscreveram para o cargo de B. Bom, eu vou organizar aqui o exercício. Foi só uma leitura rápida mesmo, só para a gente notar os dados. E daqui a pouco, como é uma questão estilo CESP, a gente vai julgar um item. O item a ser julgado diz assim, menos de 180 candidatos se inscreveram no concurso para os cargos A e B. O que ele quer é a chamada interseção do problema. Então, vem comigo que eu vou te mostrar como resolver esse exercício. A questão de número 4, ele diz que ele tem um total de 1.200 pessoas. Só que essa daqui eu vou organizar de forma um pouco diferente. Por que diferente? Porque essa questão, ele cita que tem pessoas que estão tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Todo problema que me traz uma ideia de interseção, é bom que os senhores organizem em forma de conjuntos. Está aqui o segredo desse exercício. Bom, indo ao exercício, ele diz que o A são 600 pessoas, o B são 400 pessoas e tem 400 pessoas que são distintas, ou seja, diferentes de A e B. Cuidado para não colocar aqui dentro essa informação. Essa informação ficaria aqui fora. Logo, a pergunta do problema está bem aqui, ó. Quantos elementos são comuns tanto a A quanto a B? Repetindo a pergunta do problema. Menos de 180 candidatos se inscreveram no concurso para os cargos A e B. Então ele está falando que aqui, esta região da interseção, são menos de 180. Bom, existem duas formas, três, de resolver esse exercício, várias formas. Vou apresentar uma aqui bem simples, com a dinâmica mesmo de concurso, para que os senhores tenham uma rápida resolução para esse tipo de problema, que é quando você quer buscar a interseção de um probleminha. Então vamos lá. Essa interseção, a gente pode seguir a seguinte lógica. Primeiro, a gente vai fazer a soma do que a gente tem, ou seja, a gente vai somar 600 mais 400 mais 400. Fazendo uma rápida soma aqui, a gente encontra 1.400. Qual a lógica dessa soma? Eu somei todo mundo do conjunto A, somei todo mundo do conjunto B e somei os elementos que estão distintos A e B, os que estão aqui do lado de fora. Só que o que acontece quando eu somei todo o conjunto A com todo o conjunto B? Quando eu somei esses dois conjuntos, observe que essa região aqui, ela foi computada, ela foi somada duas vezes. E aí que gera um problema. Porque se você notar, o total é 1.200 e a soma que eu acabei de fazer dá 1.400. Mas lembre, essa região foi somada duas vezes. Logo, essa interseção nada mais é do que 1.400 menos o total, que é 1.200. Então, pegando toda a soma 1.400, o que excede, o que passa em relação ao total, é a dica para você encontrar a interseção desse problema e matar uma questão aí que caiu na Polícia Federal, questão simples, dependendo da forma que você venha resolver. Então, voltando ao item, ele diz, menos de 180 candidatos se inscreveram no concurso para os cargos A e B. Menos de 180? Não, foi 200, foi mais. Item gabaritado como errado. Antes de ir para a próxima questão, essa questão, tradicionalmente, ela é resolvida ou equacionando o problema, que aqui é o macete, chamando de x e resolvendo, ou você também poderia usar uma pequena fórmula. Aqui pega, aqui embaixo do quadro, pega, né? Então, usando uma pequena fórmula, seria assim, ó, a probabilidade da união entre dois conjuntos é igual à probabilidade A mais a probabilidade B menos a probabilidade da interseção.
você tem a união dos dois conjuntos, que é a soma de 600 mais 400. Você tem os valores de A, os valores de B, e você poderia rapidamente achar a interseção através de substituir os valores nessa fórmula. Mas para hoje, a gente resolveu através de uma dica de solução. Confere? Bom, vamos então à questão de número 5. Pode passar a questão de número 5? Então vamos lá. Então, já anunciando a questão de número 5, essa é uma questão que envolvia a ideia de conjuntos, porque conjuntos ele caminha junto com a ideia de probabilidade. Tanto que a maioria dos editais, quando vem justamente conjuntos e probabilidade juntos. A questão de número 5, ela já eleva um pouco mais o nível, porque até então, todas as questões que abordamos aqui, estávamos dentro da ideia da probabilidade de um evento, retirar um elemento de um grupo. Essa daqui vai tirar mais de um elemento de um grupo, fazendo o que a gente chama de uma probabilidade de eventos sucessivos. Podemos anotar, essa questão envolve eventos sucessivos. E o que vem a ser a probabilidade de eventos sucessivos? Nada mais é do que a aplicação do conectivo E. Se vai acontecer uma coisa e a outra, eu posso pegar a probabilidade de A e multiplicar pela probabilidade de B. Vamos lá? Fazendo a leitura da questão aqui. Põe na tela a questão número 5. Diz assim: 6 mulheres e 4 homens aguardam em uma sala de espera de um ambulatório para serem atendidos. Então a gente tem um total de 10 pessoas distribuídas entre 6 mulheres e 4 homens. A probabilidade do primeiro paciente atendido ser uma mulher e de, após a saída desta, o segundo paciente atendido também ser uma mulher. Então note que vai retirar uma pessoa e logo na sequência retira-se outra pessoa. Então vamos à resolução. Bem simples. Total de pessoas envolvidas. Total de pessoas envolvidas, 10, distribuídos entre mulheres e homens. Note que o exercício fala que são 6 mulheres e 4 homens. E o diferencial desse exercício é o seguinte: se fosse retirar só uma pessoa, era bem simples. Probabilidade de sair uma mulher, 6 em 10. Probabilidade de sair um homem, 4 em 10. Então, retirar um homem e uma mulher é muito rápido, muito simples. Agora o que a gente vai fazer é retirar 2 pessoas. Então vamos colocar aqui, ó. Retiro 2. Essa questão é a mesma ideia de retirar bolas de uma urna e por aí vai. Então quando você retira 2 pessoas, essa probabilidade muda um pouquinho. Então quando você for medir essa probabilidade, é uma probabilidade que será medida em 2 etapas. Ele quer que a primeira pessoa que saia desse grupo seja uma mulher e após a saída dessa, a segunda pessoa retirada, perdão, também seja uma mulher. Então vamos lá. Mulheres. Quantas mulheres eu tenho nesse grupo? São 6 mulheres, num total de 10 pessoas. Esse exercício é o que a gente chama de situações com retiradas. A gente está retirando e não está devolvendo. Então quando a gente for retirar a próxima mulher, note que já mudou o meu espaço amostral. Nossa sala está aqui, recheada de 6 mulheres e 4 homens. Essa é a nossa sala de aula. Eu fui retirar a primeira pessoa. Quando eu for retirar a primeira pessoa, eu tinha 6 mulheres num total de 10 pessoas, que é a ideia de probabilidade, casos favoráveis por casos possíveis. Agora eu vou retirar a segunda mulher desse grupo, mas note que já saiu uma. Vem aqui no meu esqueminha, já retirei uma mulher. Agora, quantas mulheres eu tenho? Tenho 5 mulheres, porque eu já retirei uma, só que isso influenciou no total. Eu já não tenho mais 10 pessoas, agora eu tenho 9 pessoas. E a probabilidade de eventos sucessivos é dado pela multiplicação dessas probabilidades. Então, multiplicando 6 em 10 com 5 em 9, você pode simplesmente multiplicar aqui, fazer a multiplicação de fração, que é multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador, ficando simplesmente 6 vezes 5, 30, 10 vezes 9, 90. Então, 30 e 90, observando que a questão ela quer as opções em fração, eu devo simplificar essa fração. Então, posso cancelar os zeros, simplificar por 3 em cima, 3 embaixo, 3 por 3, 1, 9 por 3 aqui, 3. Então, a resposta desse exercício é 1/3, temos por gabarito letra B. E com isso, senhores, vamos encerrando aqui. A gente tinha 5 questões para comentar, é rapidinho mesmo, é só uma amostra do nosso trabalho. Agora com os senhores aí, o professor Reginaldo Veras. Um grande abraço.